estudantes do 9º ano do ensino fundamental, tudo bem? Eu sou a professora Susan dos Anjos e hoje nós vamos falar sobre solidariedade e humildade, tá? Valores importantes aí, vamos refletir sobre esses valores, refletir sobre a importância do convívio humano, da boa convivência. Venham comigo, então. Os objetivos da aula de hoje são entender a importância da sociabilidade e do respeito à diversidade presente em nosso meio social, reconhecer que temos diferentes vivências e pontos de vista e que nossa diversidade de talentos e habilidades pode contribuir de forma positiva com a vida em sociedade. Então vamos pensar esse fato que é a convivência humana, a convivência com pessoas diferentes que têm pensamentos, ideias, opiniões diferentes das nossas e de que forma nós podemos ter uma convivência melhor, mais harmônica, mais respeitosa. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Você concorda com essa frase? Por quê? O que ela está dizendo, tá? Vamos fazer uma reflexão sobre elas. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Pensem na seguinte experiência. Pegue um palito de fósforo aí na sua casa. Pega lá, corre lá, pede para a mãe, pega aquele palito de fósforo. Agora, tente quebrar esse palito. É fácil ou é difícil? Talvez nem precise de muita força para fazer isso, né? Agora, faça uma outra experiência. Pega toda a caixinha ali de palitos de fósforo e de uma só vez tente quebrar todos eles. O que é mais difícil? Quebrar um palito só ou quebrar a caixa inteira? Essa simples experiência pode nos ensinar muitas coisas. Vamos lembrar lá daquela frase: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quebrar uma caixa inteira de palitos de fósforo pode ser muito difícil, você vai precisar de uma força muito grande, mas um palitinho só se quebra facilmente. O que será que a gente pode aprender com isso? A sociabilidade, a convivência humana, o desenvolvimento de relações interpessoais caracterizam o próprio ser humano, do início ao fim de sua vida. O tempo inteiro a gente está se relacionando uns com os outros. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante, tanto para o bem-estar psíquico como para o bem-estar físico. Nós precisamos uns dos outros. Vejamos aqui esse poema. É um poema chamado Meditações, de John Donne, e ele fala sobre essa questão da vida isolada. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, um pedacinho de terra, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não pergunte por quem os se nos dobram, eles dobram por ti. Nesse poema fica muito claro, ninguém vive isoladamente, nós somos parte de um todo. É impossível viver ou ter uma vida completa, desenvolver todas as nossas habilidades enquanto seres humanos, se nós não convivêssemos uns com os outros. Pense um pouco, sem os outros eu consigo aprender? Eu consigo me desenvolver? Eu consigo sobreviver? Será que sem os outros eu consigo evoluir? É possível pensar numa vida em total isolamento, aqui como esse homem, né, sozinho numa ilha? Será que isso daria certo? Será que isso é possível? A convivência humana, ela nos traz muitos benefícios, tá? Dentre eles nós podemos citar a segurança e a estabilidade, o desenvolvimento moral, a capacidade de julgar as nossas ações, julgar o impacto das nossas ações no mundo, o desenvolvimento cognitivo, ou seja, eu desenvolvo linguagem, eu desenvolvo capacidade de raciocinar, de pensar, eu me desenvolvo fisicamente. Quando eu convivo com os outros, eu saio mais, eu desenvolvo meu corpo, tá? Isso é muito importante.
O convívio humano impossibilita também a formação da identidade, da compreensão de quem eu sou. A partir desse convívio, eu consigo perceber os meus interesses, os meus valores, a minha criação, a minha educação, as minhas opiniões. Então, desenvolver a sua própria identidade é algo que depende totalmente do vínculo com outras pessoas. Além disso, a capacidade de lidar com problemas e muito mais, tá? Então, a convivência humana, ela só nos traz benefícios, é muito importante conviver, é muito importante saber compartilhar, dividir espaços, e a gente faz isso desde muito pequenininhos, tá? Aqui temos alguns espaços, então, de socialização humana. O que são esses espaços? Espaços onde eu aprendo com os outros, onde eu começo a me desenvolver também enquanto ser humano. Começa lá dentro de casa. Então, a nossa família é o nosso primeiro espaço de socialização. Com a nossa família, nós aprendemos o certo, o errado, regras de convivência, desenvolvemos a nossa linguagem. Vejam só como essa convivência é importante. A escola também é um espaço de socialização fundamental. Imaginem quantas coisas nós não conhecemos na escola. Quando eu compartilho com os meus colegas um lanche, ou quando de repente eu converso, discuto sobre minhas opiniões com os meus amigos, eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo a compartilhar, eu estou exercendo a solidariedade, eu estou exercendo aí a minha capacidade de falar, tá? Então, olha só como esses espaços são fundamentais. Além disso, um espaço importante de socialização é o grupo que eu frequento, os meus amigos, aqueles que compartilham dos mesmos interesses que eu, então aqueles que de repente praticam uma atividade física comigo, ou que estão num grupo de estudos como eu, que frequentam os mesmos espaços, que jogam os mesmos jogos. Esses espaços também me formam como ser humano, desenvolvem o meu caráter, desenvolvem a minha capacidade de empatia, de me colocar no lugar dos outros. Por isso essa convivência é tão importante. E o trabalho. No trabalho nós geralmente lidamos com problemas, com dificuldades, tá? Aprender a lidar com essas dificuldades, a superar desafios, é algo que esse ambiente de socialização nos permite. Vamos pensar aqui esse quiz sobre essa questão da convivência humana, a importância da convivência humana. É possível dizer que a convivência social, a construção da sociabilidade é fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos, uma vez que aprendemos uns com os outros, ou ela é opcional para o desenvolvimento dos indivíduos, uma vez que é possível viver bem melhor isoladamente. E aí, a partir dessa reflexão toda que a gente fez até aqui, o que você responderia? Pense aí, responda no seu caderno, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
pessoal, conseguiram responder? Pensaram aí sobre a importância da convivência humana, da sociabilidade? Então, vejam aqui a resposta correta, tá? Que a resposta correta é a resposta A, que diz o seguinte: a construção da sociabilidade, a convivência humana é fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos, uma vez que aprendemos uns com os outros. Então, como nós vimos, a convivência humana é aquilo que nos permite desenvolver nosso campo afetivo, nosso campo emocional, permite nos desenvolver enquanto seres humanos, a nossa capacidade de raciocinar, de dividir, de compartilhar, de criar valores como empatia, solidariedade, amor ao próximo. Então, essa convivência é fundamental. Ela não é opcional. Quando eu digo que ela é opcional, eu estou dizendo, ela não é muito importante, não. Dá para viver muito bem isoladamente. E a gente já viu que nenhum homem é uma ilha, não dá para viver isoladamente. Por mais que no mundo compartilhado a gente enfrente certos conflitos, certos desafios, a convivência, ela nos potencializa enquanto seres humanos. Então, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Vejam aqui essa frase de Mário Quintana. Ele vai falar justamente sobre esses desafios da convivência. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu. Mas como é difícil. Claro que nos ambientes compartilhados é muito difícil a gente ter pessoas com pensamentos totalmente semelhantes aos nossos. Muitas vezes a gente convive com o total oposto daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós somos. Então, a convivência, ela apresenta, sim, conflitos, dificuldades, desafios. Mas ela também nos ajuda enquanto pessoas. Ela é uma arte. Essa arte de conviver é muito importante, tá? Conviver com pessoas diferentes, compartilhar espaços, criar afetos é muito bom, mas também pode ser muito difícil. Isso porque cada ser é único. Como a gente vê ali naquela imagem, cada um tem a sua maneira de existir, os seus valores, a sua educação, a sua formação, tá? As suas opiniões, as suas ideologias, cada um tem a sua forma de ser. Até mesmo se você tem um irmão gêmeo, tenho certeza que vocês são diferentes. Por quê? Porque vocês não são a mesma pessoa, cada um aí tem os seus interesses, cada um tem a sua identidade, tá? Nem sempre compartilhamos dos mesmos gostos, da mesma formação, dos mesmos valores, dos mesmos pontos de vista. Conviver, então, saber lidar com os conflitos, saber lidar com as diferenças é algo muito importante. Vamos pensar essa questão aqui. Já imaginou como seria o mundo se todos fossem iguais, tivessem os mesmos interesses, as mesmas opiniões, as mesmas ideias? Quais seriam os pontos positivos disso e quais seriam os pontos negativos? Escreva um parágrafo se posicionando sobre esse tema. Então, eu quero que você pegue seu caderno aí, anote a questão e exercite a sua escrita. Fale sobre isso. Imagine um mundo onde todo mundo é igualzinho a você. O que seria bom nisso? O que seria ruim? Responda aí, daqui a pouquinho a gente volta para comentar melhor essa questão aqui.
aí, pessoal, conseguiram responder, escreveram bem bonito lá no caderno, exercitaram a escrita. É importante vocês fazerem anotações, irem criando material de estudo aí de vocês. Fizeram isso? Vamos ver aqui, então. É uma sugestão para vocês refletirem sobre essa questão, tá? A questão está pedindo ali para vocês falarem sobre um mundo igual, onde todo mundo é igualzinho a você, sem diferença nenhuma. Como é que seria? Isso seria legal? Isso seria chato? Quais seriam os pontos positivos e negativos dessa semelhança toda? Esse livro aqui, ele vai nos permitir pensar justamente sobre as diferenças. Fica como uma sugestão para vocês responderem, tá? Como é duro ser diferente, é o nome do livro de Giselda Laporta Nicoleles. Então, essa escritora, ela vai falar sobre a situação aí de uma menina que se sente deslocada dentro da escola, ela se sente muito diferente de todo mundo, tá? Ela quer se encaixar num grupo. É uma leitura muito bacana, eu indico para vocês. A questão que a gente viu é uma questão de resposta pessoal. Pode ser que a gente aponte aí como um ponto positivo o fato de que não teriam tantos conflitos, já que todo mundo seria igual. Porém, será que seria legal ter um mundo com todo mundo igualzinho a você? Será que mais cedo ou mais tarde você não se cansaria de tudo ser sempre o mesmo? As diferenças entre as pessoas com quem convivemos é o que nos permite questionar quem somos, do que gostamos, o que sentimos, como agimos. Então, as diferenças, elas têm a sua importância. E por mais que muitas vezes a gente possa entrar em conflitos, a gente possa não se entender muito bem aí com quem pensa muito diferente de nós, é importante entender que essas diferenças, elas nos complementam, elas nos completam, elas nos dão a possibilidade de pensar as nossas próprias limitações, os nossos valores, os nossos interesses, tá? De nos construir enquanto sujeitos. Nossas diferenças nos completam, você é legal do seu jeito. Nesse sentido, ser tolerante é uma virtude. Compreender o outro, se colocar no lugar do outro, exercitar a capacidade de conviver respeitosamente uns com os outros é algo fundamental, certo? Bom, lidar com as diferenças, aprender a respeitá-las e a entender que elas nos ajudam pode ser um desafio e tanto. Praticar a humildade, a solidariedade, a empatia deve ser um exercício diário. Tente exercitar isso aí em casa. Bom, na aula de hoje, então, o que a gente fez? A gente fez um panorama, pensamos, sobrevoamos essa questão da importância da convivência humana, refletimos justamente sobre, será que é possível viver isoladamente? Pensamos sobre isso, pensamos sobre valores importantes, potencialidades importantes que a convivência humana nos permite. Entendemos que necessitamos da convivência humana para o nosso próprio desenvolvimento enquanto seres humanos. Vimos que o processo de socialização de um indivíduo começa muito cedo e passa por diferentes espaços e grupos sociais, como a família, a escola, os amigos, as pessoas que compartilham dos nossos interesses, o mundo do trabalho, etc. Então, desde muito pequenininhos, nós somos seres no mundo, nós somos colocados no mundo e este mundo é um mundo compartilhado, é um mundo em que a convivência é uma necessidade, tá? Conviver nem sempre é fácil. Aprender a respeitar as diferenças deve ser um exercício diário. As diferenças nos permitem crescer, nos permitem evoluir e essa é a lição que fica na nossa aula de hoje. Caso vocês queiram pensar um pouquinho mais sobre isso, temos aqui alguns livros aí de sugestão para vocês lerem na escola, com os professores, aí em casa. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!